Fala galera, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Estamos aqui por uma causa nobre, porque vamos falar de um assunto que vocês sempre pedem pra gente, que é sobre preconceito aqui na Austrália. E pra isso a gente trouxe esses dois queridos que receberam a gente na casa deles, com os equipamentos deles, fizeram até janta aqui pra gente. E eles vão falar um pouco sobre esse assunto. Muito obrigado, meus queridos, por vocês terem recebido a gente aqui, por terem topado gravar esse vídeo. É um prazer estar aqui, foi um prazer conhecer vocês também, a gente é muito fã. O prazer é nosso, a gente fica muito contente de falar sobre esse assunto. E, enfim, espero que seja bem útil pra vocês. Mas antes de mais nada, se você tá chegando agora, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like pra gente, se inscreve em todas as redes sociais desses lindos aqui pra poder acompanhar a vida deles por aqui. Então, Diego e o VH vão contar pra gente um pouquinho da história deles, desde quando eles estão juntos, como que foi o começo do relacionamento, quando que eles vieram pra Austrália, como é que foi? Então, a gente se conheceu há 8 anos atrás. A gente meio que foi o nosso primeiro relacionamento, assim, a gente nunca tinha ficado com outros homens, né, amor? E a gente namorava mulher antes, então a gente meio que descobriu essa vida. Essa vida. A gente meio que se descobriu juntos. E aí a gente, desde 2011, a gente se casou em 2016, então a gente ficou como namorados no Brasil por 5 anos. 5 anos. 5 anos. E aí logo depois a gente veio pra Austrália. Na verdade o Cueca pra Dois, ele surgiu pra falar do casamento. E como a gente mudou logo em seguida, então a gente começou a falar da nossa vida aqui na Austrália. Que na verdade foi um casamento, um intensivão, né? Porque morar na Austrália já é uma loucura. E aí você casa, você namora, casa e vem pra cá. Então você só tem a pessoa que você casou. Então é muito intenso, assim, né? A gente sempre fala, né, que a relação aqui na Austrália, ela muda, né? E você tem que estar muito bem estruturado na sua relação pra você poder levar uma relação aqui, porque é muito diferente do Brasil, né? A gente não sabe como é ser casado no Brasil, por exemplo. A gente namorou por 5 anos, mas casados a gente só foi na Austrália, né? Tá, mas vocês têm a experiência lá do Brasil de como é um namoro, né, homossexual, e agora como casados aqui na Austrália. Como é essa diferença com relação a preconceito, assim, no que vocês sofreram ou sentiram de alguma forma? Como que foi isso? Bom, na verdade aqui é o paraíso, né? A gente não sofre nenhum preconceito, a gente nunca passou por nenhuma situação constrangedora com australianos. Coisas que a gente passou foi com brasileiros que moram aqui. Mas com australianos, até com outras nacionalidades, a gente nunca passou nada de ruim. Pelo contrário, tem senhorinhas que já pararam a gente na rua pra falar: vocês são um casal, vocês são lindos, que parabéns. Ai, e não que sei legal, o que, isso gente. acontece assim bastante por aqui. Lá no Brasil a gente tinha bastante dificuldade em agir como casal. Então se a gente saía, tinha os lugares específicos em que a gente se sentia seguro pra demonstrar um pouco de afeto. Que mesmo assim não era nem de perto que um casal se sente na liberdade de fazer, né? Então a gente tava sempre meio que como amigos, se andava na rua, era o tempo inteiro meio que de mão dada jamais, beijar no meio da rua era bem raro. Em shopping às vezes a gente se sentia um pouco mais seguro, mas mesmo assim a gente teve uma experiência bem ruim em shopping a gente tava na escada rolante, eu dei um abraço nele, e aí uns caras começaram a falar atrás, e aí eles quiseram, tipo, não vira pra trás, não sei o que, tem criança aqui, essa pouca vergonha, não sei o que. Se virava levar um chute, não sei Exatamente. Ai, gente, que horror. E foi tipo um abraço, e não foi nada sexual, foi um abraço. Tinha toda essa dificuldade da gente se sentir seguro, né? E o tempo inteiro era se sentindo julgado, mesmo que a gente estivesse andando junto, sem dar mão ou sem de casal, enfim. Não somos exemplos de masculinidade, então a gente era alvo de olhar o tempo inteiro. Então vocês acham que aqui na Austrália vocês se sentem mais seguros e mais à vontade pra ser vocês mesmos? Porque assim, lá no Brasil, querendo ou não, como vocês falaram, vocês ficam meio preocupados com o que as pessoas vão pensar. Aqui não existe isso, vocês não têm preocupação, porque vocês vieram do Brasil com essa cultura. Sim. Quando vocês chegaram aqui, no começo vocês ficaram meio assim? Como foi essa percepção dessa diferença, assim, logo quando vocês chegaram? Quando a gente chegou em Sydney, porque a gente chegou pra morar em Sydney. É uma cidade grande, tem muita gente, então a gente foi aos poucos. Vamos dar mão pra andar hoje à tarde. E a gente começou a reparar que ninguém olhava pra gente. Ninguém olha pra você aqui. A roupa que você tá, ninguém repara. Com quem você tá, ninguém repara. Então, ninguém olhava pra gente. A primeira vez, deixa eu só falar um negócio da primeira vez que a gente te interrompeu, né? Fofo. Mas é porque você falou da primeira... Fofo. Tô vendo fofo. Moça, tem que me brigar assim também nos vídeos, fofo. Que bonzinho, né?
A primeira vez que a gente deu a mão, a gente segurou na mão e foi assim, segurou e... olhando pros lados pra ver se alguém tava olhando, se alguém ia fazer alguma coisa. E a gente, de mão dada, tava mais preocupado do que as pessoas que estavam passando em volta. Eu acho que a palavra que define é dignidade. A gente sente que a gente tem dignidade aqui, que a gente pode ser quem a gente é sem nenhum tipo de preocupação. E isso, do jeito que o Vitor falou, com tudo. A gente pode ir no mercado de pijama, tem gente descalça, que entra nas lojas e ninguém olha feio. Então, existe uma dignidade aqui. Exatamente. Você não sofre julgamento o tempo inteiro. Então, Claro que tem casos e casos. A gente tá numa comunidade de gays aqui na Austrália e existem histórias. existem, sim. Mas são muito menores do que no Brasil, com certeza. Aqui a gente não tem mais medo de sair à noite. Às vezes, tipo, a gente tá à noite, 1h da manhã a rua vazia, passam os caras aqui e ali. A gente tá de mão dada, eles nem olham pra gente. Ninguém tá nem aí pra gente. Não xinga, não fala nada. Enfim, claro, a Austrália não é um paraíso, mas a diferença é muito gritante. De você poder ter a liberdade de ser quem você é e de estar com a pessoa que você ama e agir como casal. A nossa experiência como casal foi aqui. A gente não tinha essa experiência de casal lá no Brasil. A gente não sabia o que era você andar, fazer um passeio que vocês, por exemplo, podem fazer livremente no shopping, de mão dada, e dividir um sorvete, alguma coisa, se abraçar. São coisas tão simples, né? Que não devia ser esse tabu, né? E por que você acha que existe essa diferença? Você acha que sei lá, é cultural ou, sei lá, é político? O que você acha que faz da Austrália não ter esse preconceito e vocês terem essa liberdade e tudo mais, que no Brasil é mais difícil ter? É muito louco, porque quando a gente chegou aqui, a gente já viu casados do Brasil, e quando a gente chegou aqui, o casamento LGBT ainda não era reconhecido oficialmente. Então, tava em processo de votação, não sei o quê, e tinha muita gente que era contra. Tinha muita gente daqui da Austrália que era contra. Então, não é que aqui todo mundo aceita, mas aqui ninguém te julga, aqui ninguém aponta. Existe Essa é a diferença. o respeito, né? Exatamente. Eu acho que a palavra é educação. Aqui é um país de primeiro mundo, tem menos pessoas do que no Brasil. A palavra que eu usei de dignidade é uma coisa que eu sinto em todos os aspectos. Além de não ter esse julgamento com homossexuais, não tem julgamento com nada. No Brasil a gente sente muito julgamento, tipo, você trabalha em loja, então você é inferior a mim. Se você é garçom, você é inferior a mim. Aqui tá todo mundo meio que igual, ninguém fica diminuindo ninguém ou pisando em cima de ninguém. A parada LGBT aqui, ela é muito diferente da do Brasil. Aqui, quando a gente foi, tinha muitas famílias, muitas crianças. No desfile, eu chorei tanto no desfile, porque tinha uma ala que era a ala dos familiares. Então, eram só os familiares de homossexuais e desfilando e fala, eu apoio meu filho gay, eu não sei o quê. Que legal, gente. E muita gente com família. Era um ambiente muito, muito acolhedor. Então, eles têm essa coisa de, tipo, famílias heterossexuais e crianças de casais heterossexuais segurando a bandeira LGBT e todo mundo junto apoiando e mostrando que tá tudo bem. É muito bom, é muito gratificante. E aí, então, resumidamente, o lance desse fato do preconceito acaba caindo nesse lance de todo mundo tá igual. Então, aqui pra eles, todo mundo é igual, Exato. Independente da sua preferência sexual, independente da sua cor. Então, assim, no geral, o pessoal aqui na Austrália tem muito respeito, né? Assim, sim. por todo mundo. Não, eu acho que tem mais uma parada que aqui na Austrália acontece, que é a tolerância com aquilo que você não concorda. Então, assim, não sou a favor do casamento gay, e não por isso eu vou sair batendo nos gays por causa disso. Então, se a maioria aceitou o casamento gay, então beleza, eu fico aqui, continuo não aceitando, mas ok, vou ter que aceitar. De certa forma, eu vou ter que aceitar. Né? Eu acho que isso é um pouco diferente do brasileiro também, né? Principalmente nos dias de hoje, ele não tem tolerância com a opinião diferente da dele, né? E isso em todos os aspectos, não é só em questão de homossexualidade, é uma questão de tudo, né? Se a pessoa não concorda com a sua opinião, você automaticamente já se torna uma pessoa violenta com relação a outra que não tem a mesma opinião que você. Enfim, eu acho que isso é muito diferente aqui na Austrália, né? Tem esse respeito mútuo aí das opiniões e tudo mais. É engraçado que quando eles estavam decidindo isso se ia ter casamento gay ou não, eu trabalhava com bastante australiano, eu cantava numa banda que só tinha australiano, e eles todos estavam tipo, nossa, isso é um desperdício de imposto, porque ninguém tem que votar
pra escolher se outra pessoa pode casar ou não. Então, aqui, alguns australianos que eu tive contato, eu não posso falar do geral, mas alguns australianos que eu tive contato, todos eles estavam indignados com ter que votar. Como o Lucas disse, eles conseguem conviver com diferenças, eles conseguem conviver com a pluralidade. Aqui você sai na rua e você vê pessoas diferentes o tempo inteiro, com cabelo de cores diferentes ou roupas extravagantes, e ninguém julga, ninguém olha. Às vezes a gente olha porque a gente tá acostumado e a gente fica tipo, nossa, que pessoa esquisita. E aí você tenta tipo, nossa, não posso julgar que eu tô trazendo. Mas olha, a gente já recebeu muitas mensagens de vocês aí querendo saber sobre esse assunto, como que é aqui na Austrália, como que é o lance de preconceito, não só com homossexuais, mas também com pessoas de diferentes raças, diferentes nacionalidades. Então a gente achou muito legal trazer os dois pra passar pra vocês a experiência deles. E eu queria saber se vocês têm alguma mensagem pra essa galera que tá lá no Brasil preocupada com isso, né? Tá meio assim de vir pra Austrália e tá passando pela mesma situação. O que vocês diriam pra eles? Bom, pra você que tá aí no Brasil e que tá passando por isso que a gente passava, enfim, que sofre com esse tipo de preconceito, aqui na Austrália você não vai ter que se preocupar com isso. É um peso que sai das costas e, enfim, é muito gratificante. A Austrália não é perfeita, a gente tem dias ruins aqui como a gente tem no Brasil, mas esse tipo de coisa faz com que a gente respire tranquilo, sabe? De, ai, tudo bem, meus problemas são esses, mas eu não tô tendo que me preocupar com preconceito no trabalho, com preconceito na rua. Eu posso ser quem eu sou e ninguém tá me julgando por isso, ninguém tá me desmerecendo por isso, ou colocando valor no meu trabalho, no tipo de pessoa que eu sou, pela minha orientação sexual, ou por algo que eu não posso escolher, por algo que eu simplesmente sou. Então, isso muda tudo. Eu gostaria muito de pegar todos os gays do Brasil, de toda a galera da LGBT e trazer pra cá, pra vocês poderem sentir isso, porque a gente não sabia como era até vir, né? Inclusive tem um grupo no Facebook de brasileiros, um grupo LGBT, que chama Fruits from Brazil. É um grupo muito legal, as pessoas falam sobre tudo, tem em Sydney, tem festas. Esse grupo também desfila na parada gay daqui da Austrália. Enfim, é uma comunidade muito grande, que tá cada vez maior, e que rolam encontros, enfim, palestras. Eles estão organizando várias coisas que vale a pena entrar se você tem dúvida pra conversar com o pessoal, pra perguntar e pra ver como as coisas são por aqui. Eles super se apoiam, né? Sim. Então é isso, galera. Se você tá assistindo esse vídeo, pense um pouco, seja mais tolerante aí no Brasil com quem não concorda com a sua opinião. Respeite, pelo menos respeite. Você não precisa concordar com tudo, mas você precisa pelo menos respeitar para aprender a viver numa comunidade melhor, como uma sociedade melhor. Eu acho que essa é a diferença principal entre a Austrália e o Brasil. O australiano, ele se preocupa muito com o todos antes do dele. Então isso faz com que tudo seja muito diferente no seu dia a dia. Então é a sociedade primeiro e depois os seus direitos pessoais. E isso faz toda a diferença. Eu acho que o brasileiro é muito eu primeiro e depois os outros. E isso complica muito o dia a dia na sociedade brasileira e isso faz muita diferença. Então, muito obrigado por vocês toparem fazer um vídeo aqui com a gente e falar sobre isso, que é um assunto que é um pouco tabu ainda, eu acho, mas que é muito importante a gente falar sempre. E se você chegou até aqui, dá um joinha aqui pra gente, se inscreve no canal, vai no canal deles, confere lá as produções que eles fazem, que são muito criativas, são muito legais, eu super recomendo. Não, muito obrigado e muito obrigado pelo convite. A gente adora vocês e a gente fica muito, muito feliz que vocês estejam a fim de passar essa mensagem também para os seguidores de vocês. Então, muito obrigado de verdade, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Então. Que lindo! Então é isso, gente. Segue todo mundo aqui nas redes sociais. Tem muito conteúdo pra vocês, de tudo quanto é jeito. Realmente, como o Lucas falou, eles fazem um trabalho muito legal. Tem uns vídeos muito divertidos, muito engraçados. Então segue eles lá no Instagram, no Facebook e no YouTube, porque vocês não vão se arrepender. E até o próximo vídeo. tchau! Tchau!